Olá, neste vídeo vou falar um pouco sobre assíntotas verticais. Uma reta x igual a x0 é dita ser uma assíntota vertical ao gráfico de uma função y igual a f de x se o limite de f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, é igual a mais ou menos infinito, ou ainda quando o limite de f de x, quando x tende a x0 pela direita, é igual a mais ou menos infinito. Vejamos um exemplo aqui, o 2.5.5. Nós temos a função f de x igual a menos 1 dividido pelo valor absoluto de x. O gráfico dessa função está descrito aqui embaixo. Nós temos aqui a figura 2.19. A linha em azul representa o gráfico dessa função neste plano cartesiano. Nós podemos ver que, conforme x se aproxima de zero pela esquerda, os valores dessa função tendem aqui a menos infinito. Quando x se aproxima de zero pela direita, ocorre a mesma coisa, ou seja, os valores da função tendem a menos infinito. Ou seja, podemos notar que o limite de menos 1 sobre o valor absoluto de x, quando x tende a x0, no caso aqui x0 igual a zero, é igual a menos infinito. Então, neste caso, essa reta x igual a zero, que temos aqui desenhada no gráfico com uma reta pontilhada em vermelho, é a reta x igual a zero, ela é a assíntota vertical ao gráfico da função f de x igual a menos 1 sobre o valor absoluto de x. O que significa, então, graficamente isso, é que a função, ao se aproximar dessa reta vertical, os valores dela tendem, neste caso, a menos infinito. Mas há casos em que tende a mais infinito. Vamos ver isso logo em seguida. Bom, antes de passarmos para o próximo exemplo, nós podemos calcular esse limite e fazer a verificação se ele de fato dá mais ou menos infinito usando Python ou SymPy. Aqui à esquerda tem um notebook aberto de Python e nessa primeira célula aqui já estou então importando a biblioteca SymPy e definindo x como variável simbólica. Para calcular o limite podemos usar o método limit disponível no SymPy. Botamos aqui então a regra da função, né, que seria o menos 1 dividido pelo valor absoluto de x, e queremos calcular esse limite quando x tende a zero. Calculando, obtemos então o valor de menos infinito, que é o valor esperado. Neste caso aqui, estamos calculando apenas o limite pela direita, que é o padrão do SymPy. Para calcularmos o limite também pela esquerda, precisamos fazer isso explicitamente, colocando ali esse argumento com sinal de menos. Então, computando a célula novamente, obtemos menos infinito mais uma vez. Então, isso nos mostra que essa reta x igual a zero, que é onde é o ponto limite, x igual a zero, é uma assíntota vertical ao gráfico dessa função. Bom, passemos aqui então para o próximo exemplo, o 2.5.6. Nós temos essa função aqui, f de x igual a x ao cubo mais 2x² menos 4x menos 8 dividido por x ao quadrado menos 1. A ideia desse exemplo aqui é fazermos o estudo de quais são as assíntotas verticais dessa função e se elas existem, né? Bom, nós temos aqui uma função racional. Função racional ela é uma função contínua para todos os pontos do seu domínio. Então, quais são os pontos que não estão no domínio dessa função racional? São aqueles em que o denominador se anula, pois aí temos uma divisão por zero. Então, se existem assíntotas verticais para essa função, elas vão acontecer nos pontos em que o denominador se anule. Então, vamos buscar por esses pontos primeiro, ou seja, nós vamos resolver x ao quadrado menos 1 igual a zero, para obter os pontos onde o denominador se anula. E aí nós vemos então que temos dois candidatos a pontos onde podem acontecer assíntotas verticais, né? Um deles é o x0 igual a menos 1
e o outro é o x1 igual a 1, que são soluções dessa equação aqui. Então, x0 igual a menos 1 ou x1 igual a 1. Bom, agora, para de fato verificarmos se há assíntota vertical em um desses pontos, nós precisaríamos calcular os limites para esses pontos à esquerda ou à direita, né? Vamos começar aqui calculando o limite dessa função, então, quando x tende a menos 1 pela direita. Nós temos no numerador, então, x ao cubo mais 2x² menos 4x menos 8, dividido por x ao quadrado menos 1. Bom, o numerador, nós podemos calcular esse limite fazendo a substituição de x diretamente, pois temos um polinômio, né? Polinômios são contínuos. Então, aí, substituindo x por menos 1, nós vamos obter que o numerador tende a menos 3. Bom, o denominador tende a 0, né? Porque é a raiz desse denominador. Agora, o importante aqui é nós sabermos se tende a 0 por valores positivos ou se tende a 0 por valores negativos. Bom, quando x tende a menos 1 pela direita, os valores de x, então, são valores maiores que menos 1. X ao quadrado menos 1, então, vão ser valores menores que 0. Né? Porque aqui nós vamos ter um valor que vai estar entre menos 1 e 0, por exemplo, eleva ao quadrado vai dar um número menor que 1. Então, esse denominador tende a 0 por números negativos, ou seja, tende a 0 pela esquerda. Então, nós temos no numerador que está indo para menos 3, o denominador está indo para 0 pela esquerda. Né? Isso nos mostra, então, que esse limite tende a mais infinito, né? Porque um número negativo dividido por um número negativo vai dar sempre um número positivo, e o denominador indo para 0 faz com que o limite, então, vá para infinito. Né? Então, temos mais infinito. Se vamos calcular o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda agora, tá? O numerador continua indo para menos 3, só que agora o denominador vai para 0 por números positivos, porque agora o x é sempre o x é sempre menor que menos 1, então x ao quadrado vai dar um número maior que 1, e com isso o denominador então vai para 0 pela direita. Então nós temos um número negativo dividido por um número positivo, isso vai dar sempre um número negativo, o que nos indica então que esse limite tende a menos infinito. Podemos fazer isso aqui usando o Python SymPy. Para fazer isso eu vou definir primeiro essa função f, aqui, vou definir ela como uma função anônima, lambda x, que então vai calcular x ao cubo, mais 2 vezes x ao quadrado, menos 4 vezes x, menos 8, isso dividido por x ao quadrado menos 1. Então, vou definir essa função aqui. Então, uma vez a função definida em mais uma célula aqui, vamos calcular então esses limites aqui. Vou usar o método limit para calcular então o limite de f de x, que é essa função racional que temos ali, quando x tende a menos 1 pela direita. Então, computando, nós vamos obter o valor de infinito, quer dizer, a tendência para infinito, né, que é o que é esperado. De forma semelhante, podemos fazer a computação para o caso do limite tender a menos 1 pela esquerda. Aqui, computamos e obtemos menos infinito, que era o que era esperado. Bom, então, por causa do primeiro resultado, nós já podemos concluir que x igual a menos 1 é assíntota vertical ao gráfico dessa função. Né? O resultado de baixo nos indica também que x igual a menos 1 é assíntota vertical. Bom, no ponto x igual a 1, que é a outra raiz do denominador,
Nós podemos fazer o cálculo do limite e vamos obter que também temos x igual a 1 como assíntota vertical. Neste caso aqui o limite tende a menos infinito e nesse aqui a mais infinito. Podemos fazer essa verificação aqui com Python com SymPy, fazer x tender a 1 pela direita, obtemos então menos infinito, e x tender a 1 pela esquerda, nós vamos obter o valor de infinito. Bom, aqui nós temos o gráfico então dessa função, onde podemos notar que de fato temos ali assíntotas verticais, no ponto x igual a menos 1 e no ponto x igual a 1. Bom, esse primeiro resultado aqui nos diz que x tem, quando o limite dessa função f de x, quando x tende a menos 1 pela direita, é mais infinito, e pela esquerda é menos infinito. Isso está aqui presente no gráfico, essa tendência. Quando x tende a menos 1 pela esquerda, a gente tem que os valores da função vão para menos infinito. E quando x tende a 1 pela direita, nós temos os valores da função tendem a mais infinito. No ponto x igual a 1, nós tínhamos calculado aqui que o limite dava pela direita menos infinito e pela esquerda infinito. Ou seja, pela direita, quando x se aproxima pela direita do ponto 1, o que nós vemos é que de fato os valores da função tendem a menos infinito. E quando x se aproxima de 1 pela esquerda, o que vemos é que os valores da função tendem a mais infinito. Muito bem, esse vídeo encerra-se por aqui. Eu desejo a todas e todos ótimos estudos.